Na última reportagem da série sobre a reforma trabalhista, vamos discutir os impactos das mudanças na economia do país e aqui no estado. Será que essas alterações na CLT vão se converter em mais empregos para a população, como foi prometido pelo governo federal? O que muda a curto prazo, médio e longo? A repórter Natália Freire buscou essas respostas para a gente. Confira. Quando a reforma trabalhista foi aprovada, o presidente da República comemorou, com o argumento de que essas mudanças vão ajudar o Brasil a voltar a crescer. Uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. A nova CLT passa a vigorar no dia 14 de novembro. Com mais de 13 milhões de desempregados no país, ela se estabelece sob enorme expectativa. No Amazonas, os setores produtivos não veem a hora de voltar a crescer. Nos últimos 2 anos, 40 mil trabalhadores foram demitidos e as mudanças na legislação trabalhista animam os empresários. Afeta novamente naquela questão da tranquilidade dos acordos que você vai fazer com o seu colaborador. A questão de aquecimento, crescimento, não depende só disso. Depende de uma conjuntura política e econômica para que a nossa atividade volte a crescer. O presidente do Conselho Regional de Economia concorda. Para o Corecon, a reforma trabalhista deve contribuir para o crescimento do país, ainda que não gere empregos de imediato. Melhorou o ambiente político do país, o ambiente de negócio vai melhorar com certeza. E aí, já tendo essa legislação, essa modernização, essa atualização em vigor, vai facilitar a empregabilidade. O presidente da Federação do Comércio do Amazonas também acha que o momento exigia essa reforma. Você não pode ser crítico a priori, né? Você tem que encarar e enfrentar a realidade de frente, como todos nós estamos sofrendo dessa crise toda, empresário, trabalhador. O que nós entendemos, nós empresários? O trabalhador é muito mal remunerado. Agora, você vai ver quanto se tira do bolso do empresário e não chega no bolso do trabalhador. Ao trabalhador, coube apenas aceitar e aguardar as mudanças na legislação. Mas, dependendo da pressão popular, medidas provisórias ainda podem fazer ajustes no texto final. Lembrando que essa reforma é uma lei simples, é uma lei ordinária. Nada impede de ser refeito isso com o próximo parlamento, que seja feito algumas mudanças, né? Se vai dar certo ou não, a gente vai ver a partir de agora. Os empresários são unânimes quanto ao que ainda precisa ser feito. Temos outras demandas. Para você resgatar a competitividade do Brasil, tem a questão do custo do Brasil, os encargos trabalhistas que nós conversamos, que são muito altos. A ganância do poder público, a carga tributária no país é muito grande e isso tira competitividade porque esse custo afeta o custo do produto aqui produzido, afeta o custo da mão de obra. Então, o país não é competitivo hoje no mundo globalizado que nós estamos. Este país precisa, nós sempre dissemos isso, de uma reforma trabalhista, uma reforma tributária e uma reforma política. Do ponto de vista econômico, talvez o principal reflexo dessa reforma se dê aqui, na Justiça do Trabalho. Diferentemente da Justiça Comum, na Justiça do Trabalho não existe o chamado honorário de sucumbência, aquele valor arbitrado pelo juiz para pagamento dos advogados. O trabalhador também fica isento dos custos de movimentação processual. Se ele quiser ser acompanhado por um advogado, ele nem precisa ter dinheiro. Geralmente, ele assina um contrato onde se compromete, ao final do processo, se ganhar, a destinar uma parte do valor recebido para o escritório jurídico. Já as empresas não, ganhando ou perdendo, elas sempre precisam pagar os advogados. Agora, com a nova legislação, tudo isso muda. Este juiz explica que, a partir de novembro, reclamantes e reclamados podem ser condenados a pagar honorários e esses valores podem ser expressivos. Você pede 100 mil reais, eu já estou baixando no valor, 100 mil reais, e você não fez isso com critério, não tem prova alguma desse seu dano à honra, você vai ser condenado a pagar honorários à parte contrária.
Então, de 5% a 15%. Então, no mínimo, você vai pagar 5 mil até 15 mil reais. Esta advogada lembra que o problema é que nem todo trabalhador vai poder arcar com esses custos previstos na nova CLT. Hoje, esse empregado que não recebeu as contas, que sofreu um acidente de trabalho, que foi demitido sem ter o depósito do FGTS, que teve erro no registro em carteira, para ele demandar, para ele litigar, para ele levar essa empresa para o banco dos réus, ele ainda vai pagar por isso. Um aspecto positivo é que talvez diminuam os processos acumulados na Justiça hoje. O Tribunal Regional do Trabalho no Amazonas tem mais de 37 mil processos em tramitação, o que custa caro ao país e sobrecarrega os servidores. Agora a gente vai prestar mais atenção nos atos. Não se vão mais peticionar, acredito eu, ou se vai ter muito mais cuidado ao se entrar com ações de 1 milhão, 1,5 milhão. Você vai ter que olhar, vamos estudar a decisão dos tribunais, isso está acontecendo, não está. Quanto que a gente pode pedir aqui? Que antes você pediu o que quisesse. E como fica para os magistrados? Com tantas mudanças, está mais difícil julgar? Há muita inconstitucionalidade e ainda um terreno muito fértil para discussão sobre aplicabilidade de uma norma ou outra. Esta advogada recomenda que as empresas consultem especialistas antes de fazer qualquer mudança. Para que ele faça um diagnóstico da tua empresa. Ele entra na tua empresa e ele vai dizer, olha, aqui está errado, aqui pode gerar um dano, aqui pode gerar uma multa, aqui você pode arrumar isso daqui para cá. São pequenas mudanças de funcionamento do profissional que conhece a lei, conhece o dia a dia da Justiça do Trabalho, conhece no que vai dar aquilo ali. Então, às vezes, é um procedimento absurdamente mais barato do que você contratar o advogado no dia que chega a reclamatória trabalhista lá no teu setor de RH. Como a maioria das mudanças, a reforma trabalhista ainda vai levar um tempo para ganhar legitimidade. Se ela vai honrar as promessas, somente o tempo dirá. Até que ponto um excesso de proteção amarra ou não o empresário para criar novos empregos? Isso é uma grande interrogação e nós vamos ver nos próximos capítulos. Então, tem pessoas que dizem não, isso vai gerar uma desproteção ao trabalhador, e outros dizem não, olha, o empresário vai investir um pouco mais, ele vai ter mais liberdade de crescer, com isso contratar mais pessoas. Vamos ver aí quem é que tem razão.